Então, para quem está entrando, eu sou a Beatriz Cury, eu sou diretora do IB, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Quero agradecer a presença de todos, agradecer aos patrocinadores, que eu já vou falar dele, XGen, a Conceição, assim, incansável, preparadora aí de uma manhã bem gostosa de conteúdo, de experiência, de tantos anos que ela tem. E eu vou aguardando, tá na hora, já tem bastante pessoas aqui na sala, eu já vou começar. Deixa eu ver se eu tenho Wesley também, bom dia. A Viviane Duarte, falei. Então, eu vou pedir para as pessoas que entraram agora, Bárbara, por favor, só desligar seu vídeo, por gentileza, obrigada, para que a Conceição tenha aí uma boa resolução, uma boa dinâmica aí na apresentação dela. Então, eu vou já começar, dei 5 minutinhos, então, para quem entrou agora, que não pega no início, nós vamos usar a nossa chat aí à sua direita. Quando você passa o cursor na tela, você vê uma chat, é só você abrir e nós vamos nos comunicando aí o tempo todo por isso. Vocês podem mandar privado para mim, coloca o meu nome, né, tá como Beatriz, ou vocês podem falar no Everyone, todo mundo está vendo que as perguntas vão ser pela nossa chat, tá bom? Então, nós temos hoje mais um café aí, que eu peço desculpas para vários que tentaram fazer inscrição, mas nós colocamos numa limitação para que a qualidade e a participação de todos possa ser maior. Se tiver um volume muito grande, às vezes o tempo não dá, as perguntas não são respondidas, então preferimos prezar aí pela qualidade aí dos eventos. Nós temos hoje a nossa convidada, que eu vou apresentar depois. Eu vou só fazer uma introdução rápida para quem não conhece o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, que está aí completando agora em abril 12 anos no mercado. E esses cafés da manhã nossos eram mensais, antes da pandemia, e eles viraram aí 2 vezes por mês quando da pandemia. Então, nós estamos fazendo os encontros virtuais. Tá? Brenda, pode passar, por gentileza? Então, nosso propósito como instituto é realmente a hospitalidade empresarial como um meio de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. Por isso que temos esse critério de mandar, por exemplo, vocês receberam os links duas formas, pelo WhatsApp, pelo e-mail, para garantir que todo mundo recebeu. É feito tudo individualizado, e esse cuidado para nós é extremamente relevante, porque nós temos como propósito aí fazer com que essa cultura do acolhimento, da hospitalidade, ela permeia cada um quando se relaciona conosco nas diferentes formas. E o nosso propósito é disseminado através desses eventos, que eu vou falar um pouquinho, treinamentos, grupos de estudo, consultoria, sempre com esse jeito especial aí de cuidar e de receber, ok? Os nossos pilares são treinamento, plantação de cultura, falar de gentileza, hospitalidade, compaixão. Nós temos, assim, inúmeros, muito focado na parte de valores humanos. Esses eventos aí que nós estamos fazendo, quem está vindo pela primeira vez, tem muitas pessoas pela primeira vez, eu sei hoje. Nós estamos aí, eles são muito mais gostosos presenciais, com certeza, todo mundo se conhece, faço dinâmica, temos brincadeiras, e é uma troca grande. Mas estamos nos adequando aí por um tempo, que ainda não sabemos, que ele continua aí no virtual, tá? Consultoria e implantação de cultura da hospitalidade, e temos aqui, que eu vou me focar, no programa IB de Excelência e Hospitalidade Empresarial. Pode passar, Brenda? E nesse programa, quais são os benefícios de serem membro, né? Então, primeiro, nós temos aí 3 tipos de membro para esse programa. Pode ir, bem, Brenda? Nós vamos colocar o resumido primeiro. Então, nós temos, assim, os grupos de estudo da hospitalidade. Nós temos 3 grupos hoje, formados por pessoas de diferentes níveis hierárquicos e diferentes segmentos, falando de pessoas, inovação, tecnologia e experiência do cliente. E nós, assim, já construindo muito conteúdo, e vocês estão recebendo, provavelmente, a partir de março, nas mídias aí, nós criamos e consolidamos todo o conteúdo dos grupos do ano passado. Tem muito tema legal que esses grupos estão construindo. Então, é uma troca, é uma troca de experiência e de aprendizado enorme. E aí, quem faz parte do programa tem esses benefícios. Tem esses cafés da manhã, workshop que nós fazemos eventualmente para temas pontuais, e os mini meetings são temas que nós fazemos exclusivos para os membros também, quando não tem café da manhã e quando não tem visita. Eles têm lá sobre saúde mental, eles têm sobre como funciona um bot, eles têm tecnologia, eles têm vários temas que eles sugerem para nós durante o ano, tá?
E o nosso foco sempre é buscar essa gestão da hospitalidade e relacionamento na geração de conteúdo e melhores práticas. Visitas de destaque, nossas visitas também eram presenciais, nós já estamos fazendo visitas virtuais. Tivemos a semana passada a conhecer a Central de Relacionamento da Pets, da parte dos animais, que foi muito bacana, tivemos outras. Isso também é propiciado através dessa plataforma, que eu imagino que vocês não devem ter problema de ter entrado, que ela, pela primeira vez, pode ser difícil, depois é tranquilo. E isso realmente trazendo muito a questão da jornada, da prática, da experiência da hospitalidade empresarial e experiência do cliente. Pode passar, Brenda. Então, nós temos plano empresa, são 3 tipos de plano, membro profissional e plano membro estudante. Não vou entrar mais, vocês podem entrar no site, podem falar conosco, vocês recebem aí uma proposta de como isso funciona, ok? Pode passar, Brenda. Eu quero falar um pouquinho os nossos contatos nas redes, vocês podem entrar, volta um pouquinho, então tem no Twitter, Facebook, Instagram, no próprio site, etc. Tá? E aqui eu queria falar um pouquinho, né? Primeiro eu vou falar todos os itens, depois eu introduzo aí o nosso parceiro, a nossa convidada. Então eu quero agradecer muito esse patrocínio exclusivo da XGen, o parceiro antigo do IB, um parceiro assim que está conosco há bastante tempo e que nós sempre construímos nossas relações numa troca muito bacana. Então eu quero agradecer muito o Marcelo, o Paulo que vai estar falando daqui a pouco, o Luiz está conosco, o time da XGen que está aqui. Então assim, é muito gostoso ter essa troca, porque assim, fornecedor com cliente, quando a relação flui, é bom para todo mundo. E isso para nós é uma grande diferencial. A nossa convidada, a Conceição Pacheco, eu já vou chamá-la também daqui a pouco, tá? E falar sobre o status de áudio e vídeo, que você já falei, vocês vão ficar todo mundo desligado, para não poder participar dessa forma, que nós temos um grupo grande, não daria, então eu peço para vocês se dirigirem aí as perguntas no chat. E em relação aos próximos eventos, nós temos agora em março nosso Café Celebração, que é resultado da pesquisa que nós fizemos aí de dezembro até agora, até a semana passada, que nós chegamos a 500 respondentes, sobre hospitalidade empresarial. E esse ano foi focado na pandemia. E nós tivemos aí resultados diferentes, interessantes, que nós vamos estar divulgando para vocês. E quem participou vai receber semana que vem o seu voucher do Outback, que é aquela cebola linda, maravilhosa, que vocês vão ter direito a utilizar até maio. O Paulo tá babando ali. Até maio, Delícia. vocês vão ter a validade aí, quem participou do estudo, tá? Então aguarde aí que vocês vão estar recebendo. E esse vai ser o nosso evento agora, esse evento vai ser de 4 dias, fazendo horários pequenos, mas depois as 3 empresas mais votadas ou escolhidas como mais hospitaleiras, elas têm meia hora para contar para todos os convidados. Esse evento não tem custo, é um evento mais fechado, e vão contar para nós por que eles fizeram para estar ganhando esse prêmio. Tá? Isso deve acontecer agora no final, nós estamos com os dias 23 a 26 de março, ok? E no final vocês vão receber uma pesquisa de satisfação com 3 perguntinhas rápidas, mas por favor respondam, principalmente sugestões de temas para os próximos cafés, que são todos construídos, nossa grade anual, em cima dessas pesquisas que vocês nos passam. Tá? Tem pessoas babando aqui com o brinde, mas olha, eu acho que ele já está fechado no site, mas se de repente você entrar e tiver aberto, eu não conferi se já fechou, vocês ainda têm chance de responder. Mas assim, é hoje e chega, ok? Então, vamos começar. Eu queria agora chamar, por favor, o Paulo Forquito, ele é diretor da XGen, e ele vai contar um pouquinho sobre a empresa e vai contar um pouquinho sobre os produtos e serviços que eles têm. Então, Paulo, super bem-vindo e muita gratidão pela parceria que nós construímos em tantos anos, viu? Que é isso, Beatriz. Eu tenho que agradecer a você, a todo o Instituto IBHE e o time que compõe aí. E assim, agradecer mesmo, porque assim, é um espaço para a gente trazer assuntos que aparentemente são complexos, né? Mas a leveza que a gente consegue lidar nesses eventos acaba sendo um grande diferencial, né? Eu estou compartilhando aqui minha tela exatamente para poder Muito abrir obrigado. aqui Eu o vou só pedir, Marcelo, slidezinho. para Maria Rita, Wesley, por favor, vocês podem fechar os seus vídeos, por gentileza? Agradeço muito, viu? É com você, Paulo. Beleza, muito obrigado, viu, Beatriz? Então, assim, primeiramente, e de forma bem sucinta, né, quem é a XGen? A XGen é uma empresa de tecnologia,
que está há 20 anos no mercado de tecnologia, orientado a contact centers, tá? Então, a gente está há 20 anos aí trabalhando com os times de contact center para otimizar chatbot, omnichannel e gestão do conhecimento. Esse próximo slide fala um pouquinho, né, dos nossos números e dos volumes hoje de clientes que passam, ou usuários que utilizam a nossa plataforma, né? E, em resumo, quais são os produtos e serviços que a Xgen disponibiliza no mercado, né? Hoje nós disponibilizamos uma plataforma de gestão de relacionamento, né, a parte de omnicanalidade, com o fornecimento de uma série de canais de relacionamento com o próprio Apple Business Chat, o WhatsApp Business API, né, utilizando a API oficial. Também temos uma plataforma de chatbot para fazer o processo de atendimento desses clientes, né, e prestar um serviço de forma ativa e buscar a retenção ou qualificação, né, desses atendimentos. Temos também essa plataforma de gestão do conhecimento que a Conceição vai conversar um pouco para a gente dos processos de governança, vai compartilhar um pouco da experiência que o Bradesco utiliza hoje da plataforma, né? E em cima de todas essas tecnologias, nós temos um framework de monitoração e geração de estatísticas, né? Exatamente para que as pessoas possam controlar o que está sendo feito de uma maneira bem ampla na plataforma. Falando só um pouquinho em detalhe da plataforma de empoderamento do atendente, ou seja, a gestão do conhecimento, que é o alvo desse nosso bate-papo, né? A nossa plataforma ela tem 4 grandes pilares. O primeiro deles começa no e-learning, né, na parte de capacitação dos atendentes. Então, tanto com treinamentos presenciais ou treinamentos online, a nossa plataforma ela consegue ajudar as empresas a iniciar esse processo de capacitação. Também temos a parte de book de atendimento, que é o repositório de dados, a governança da informação propriamente dita, mas com estatísticas relevantes para a gestão dessas informações. Por exemplo, quem são as pessoas que leram os procedimentos dentro do SLA, quem não leu, quem leu, aplicar uma quiz para essas pessoas, enfim, para exatamente fazer essa metrificação, né, do feito conferido do conhecimento das pessoas. E temos a nossa plataforma de chatbot que não funciona e não trabalha apenas na parte de canalidade, ela também trabalha para o operador, só que ela não trabalha para o operador só fazendo busca. O nosso chatbot no book de atendimento e na nossa plataforma de gestão do conhecimento, ele serve para quê? Integrar-se com sistemas externos, como CTI, plataformas de omnichannel, ou até mesmo buscando dados do próprio atendente, né, durante o atendimento, para fazer o quê? Para resumir os processos e procedimentos. A gente sabe que muitas vezes os processos que os atendentes têm que ler durante o atendimento são de várias páginas. Então, o bot, o que ele faz? Com base nessas informações que ele consegue se integrar, ele vai resumindo esses conteúdos para o operador, né? Ou seja, é atacar na veia a questão de qualidade e de ajuda mesmo para o operador. E o último pilar dessa nossa plataforma é o nosso recém-lançado gamification, né? Nossa plataforma de gamification é o quê? Ela é orientada para trazer um pouco da dinâmica para o atendente, né? Para que tudo que ele faça dentro da plataforma gere pontos, né? Pontos esses que podem ser controlados pelos gestores. E aí, com esses pontos, eles podem trocar avatares, trocar produtos nas lojas de troca, ver qual que é o ranking dele de conhecimento perante aos colegas da equipe dele, né? Enfim, esse é um pouco do nosso ecossistema de soluções e um detalhezinho, um highlight um pouquinho maior em cima da nossa plataforma de gestão do conhecimento. Eu deixo aqui para vocês, para todos vocês, os meus contatos, tá? Caso algum de vocês depois queira fazer algum bate-papo sobre qualquer uma dessas tecnologias, seja o omnichannel, o chatbot, o que quer que seja, estou super à disposição, tá? Muito obrigado e volto a palavra para você, Beatriz. Obrigado. Perfeito, Paulo. Obrigada, viu? Obrigada. Eu agradeço muito aí vocês. E eu queria agora apresentar a Conceição Pacheco, que já está conosco ali no cantinho, já vi a Conceição. Conceição, obrigada, viu? Você realmente, nem sei o que te falar, do cuidado, do carinho, de tudo que você fez para realmente estar preparando aí essa apresentação para nós hoje. Então, a Conceição Pacheco é da área de governança de comunicação do Bradesco Cartões. E eu vou pedir inicialmente para ela contar um pouquinho do trabalho dela,
e depois ela já entra com a sua apresentação. Pode ser, Conceição? Claro. Obrigada, Bom viu? dia. Eu que agradeço, gente. Bom dia a todos, né, por tirarem um tempinho aí da agenda para estar aqui conosco. Muito obrigada ao IBHE pelo convite, XGIM. É muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu sou jornalista, né? Atuei durante 15 anos no desenho de processos e scripts de atendimento. Também trabalhei durante um período na redação de um jornal aqui do interior de São Paulo. Então, atualmente, né, há 2 anos tive a oportunidade aí de estar na governança de comunicação do Bradesco, unindo um pouquinho essas duas experiências, tanto da comunicação como de processos, né? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser muito focado nisso, falar de comunicação, mas também da inteligência que é necessário, da visão estratégica, né, para esse mundo corporativo, que é muito importante você aliar esses dois conhecimentos e, lógico, da ferramenta que nos ajuda muito na gestão de tudo isso, né? Porque hoje a palavra da vez é a experiência do cliente. Então, todos os nossos esforços, eles caminham com esse objetivo, né? De ter o cliente cada vez mais satisfeito com o nosso produto e o nosso atendimento. Podemos começar, Bia? Já posso projetar? Pode entrar com sua apresentação, Conceição. Então, vamos lá. Perfeito, Conceição. Estão Só vendo aumentar. a Isso, tela? perfeito. Isso. Então vamos lá, pessoal. Eu preparei alguns slides só para contextualizar um pouquinho o nosso cenário, né? Então hoje nós temos diversos canais de interação com o cliente, né? São muitos canais de atendimento. Então, qual é aqui a grande inteligência que a gente precisa ter para trabalhar com esses canais? Primeiro, a padronização do processo. Eu garantir que o cliente vai ser bem atendido, independente da plataforma ou do canal de atendimento que ele me acionar. Então, fazer a gestão, né, quando a gente fala de comunicação, fazer a gestão e padronização desses processos em diversas estruturas de atendimento é um grande desafio, porque a comunicação em si ela já pode ter alguns desvios, né? A gente vai ver um fluxo ali do tanto de áreas e pessoas envolvidas no processo de comunicação. Mas aqui o que é importante ter em mente? Eu conhecer o tipo de estrutura, né, que eu estou lidando, qual a linguagem que eu vou falar com esse cliente, a linguagem que eu uso para um chat via não é a mesma que eu uso numa central de atendimento ou num atendimento via WhatsApp. Então, o primeiro ponto, ter a clareza do como eu vou falar com esse cliente e é lógico, ter aí uma ferramenta que nos dê a possibilidade de padronizar esse atendimento. Então, ter a garantia ali que, independente do canal que o cliente me acionou, eu vou conseguir ser resolutivo e atender o cliente no tempo que ele espera. Então, aqui a gente passa para o fluxo de comunicação, né? Hoje, em todas as empresas aí, né? A gente que são principalmente de desenvolvimento, independente do produto, a gente sabe que existe um fluxo de comunicação muito grande. Então, geralmente, as informações saem de uma área comercial, passa por uma área de negócios, desenvolvimentos, dependendo do produto, a gente acaba tendo áreas técnicas envolvidas. Quando isso chega em operações, né, que é o nosso caso aqui, nós temos duas grandes frentes para trabalhar. Primeiro,
traduzir esse conteúdo, né, esses insumos que muitas vezes vêm com o tecnês envolvido, você recebe uma BRD, por exemplo, ou um novo projeto, e você tem que traduzir aquilo para uma linguagem mais operacional. Feito isso, existe um grupo, lógico, para fazer isso, que olha processo, que olha linguagem, que olha conteúdo. Isso é repassado para os nossos prestadores de serviço. Então, aqui a ideia é assim, né? Mostrar o quanto a nossa informação é a brincadeira do telefone sem fio, né? Você tem que ser muito assertivo nesse processo, porque às vezes o comercial falou A e quando chega na última etapa a informação já pode ser A, B, C. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, até porque grandes organizações têm aí as áreas de auditorias, né? De ouvidorias relacionadas aos processos. Então, essa é um grande desafio para quem cuida da comunicação. E lógico que tudo isso hoje a gente usa a plataforma que permite fazer a governança de todos esses cenários de maneira um pouquinho mais automatizada. Porque imagine fazer todo esse processo, né, de forma manual ou por e-mail, né? Então, assim, não é impossível, mas é algo muito mais difícil do que você ter uma plataforma online para poder fazer esse tipo de interação. Você garante mais a veracidade do seu processo, a agilidade, a transparência naquele processo. Então, visto aqui os nossos fluxos de comunicação, vou falar um pouquinho do porquê ter essa visão estratégica, né? Quando a gente está falando de comunicação dentro de uma organização, qualquer desvio pode ter uma perda, né? Até financeira mesmo. Então, imagine numa central de atendimento com 4.000, 3.000 atendentes, um valor de seguro incorreto em um manual de atendimento. Então, isso não é apenas um texto errado, né? Ele reflete em números, reflete de forma muito negativa, tanto em reclamações de clientes, quanto em satisfação. Então, aqui está tudo ligado. Quando a gente fala de atualização de processo e comunicação, a gente precisa também ter o foco e essa visão estratégica de pensar em redução de custos, em aumentos de receitas e redução de riscos, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Hoje, com a plataforma, a gente consegue aí, quando se fala em redução de custos, né, diminuir os custos de comunicação. Então, uma vez que eu tenho ali o time que eu preciso formar, todo centralizado na ferramenta, o dinamismo e a velocidade que eu tenho em distribuir essa informação, ele reflete para a gente em uma redução de custos, né? Diminui o erro de atendimento, porque quando você fala em uma única linguagem com a sua operação e você tem um conteúdo objetivo, é muito mais fácil você minimizar os erros de interpretação e né, que reflete ali nos atendimentos. O tempo de treinamento dos operadores, né, a ferramenta hoje possibilita que a gente interaja com esse operador por meio de quiz, enquetes, você acaba ali testando qual foi o nível de entendimento da sua operação e também o treinamento em si, os treinamentos em sala que são feitos com a navegação no portal. Então, é uma premissa, né, hoje, geralmente treinar em cima dos materiais já construídos no manual, para que o operador viva essa experiência de navegação e familiaridade com a ferramenta. Quando a gente fala de aumento de receitas, o grande ganho que nós temos é atingir o público em massa por meio de uma mensagem instantânea, né? Então, pensa que era maravilhosa que a gente vive
Você consegue falar com milhões de pessoas via uma mensagem de texto de forma muito rápida, em 2, 3 minutos, atingir ali um grande número de pessoas, coisas que há 10 anos a gente não tinha tanta facilidade, né, para fazer isso. E a redução de riscos, quando a gente fala de mapeamento de processo, de traduzir essa informação, né? O quanto mais eu for claro e objetivo nisso, quanto eu tiver um conteúdo organizado ali, tiver domínio daquilo e passar isso para essa segurança para as nossas operações, para os nossos usuários, isso é algo que reflete totalmente na experiência final do cliente. Então, aqui, essa visão estratégica que a ferramenta possibilita é muito importante para nós. Agora eu vou falar um pouquinho da jornada do operador, né? Que é o disseminar conhecimento. Como que a gente trabalha isso hoje e qual é todas as etapas que um operador, né? Eu estou falando muito de operador, call center, mas serve aí para todos, né? Todas as estruturas aí que trabalham com o telemarketing. Então, aqui, a jornada de um operador hoje de aprendizagem, ela começa com a capacitação, a escuta, o atendimento assistido, o feedback, e ele passa aqui pelas etapas dos primeiros atendimentos e da reciclagem. O que acontece, né, em todas essas etapas? Na capacitação, ocorre o treinamento, as avaliações, na escuta, ele faz os primeiros acompanhamentos ali de algum atendente mais experiente, para que ele possa ir criando, né, gerando segurança, se familiarizando com os processos. Então, é muito importante essa etapa. Depois vem o atendimento assistido. O que é o atendimento assistido? É um operador novato, aí acompanhando alguém mais experiente, ele atendendo, mas com alguém mais experiente, fazendo o acompanhamento com ele. O feedback, o atendimento em si e a reciclagem também entram aqui nessa segunda fase dos desafios desse profissional, né, que está começando um atendimento. Então, aqui nesse slide, a gente vai ver um gráfico muito interessante. Vou passar aqui para vocês. Essa seria a terceira etapa, né? Então, primeiro, o que acontece em cada uma das fases de um atendente, de alguém que está ali se familiarizando com o produto ou um atendimento, os desafios desse profissional de adaptação, como ele neutraliza vícios de outras operações ou de outros atendimentos que ele já vivenciou, as primeiras inseguranças de lidar com o cliente, muitas vezes as ligações não são tão dóceis assim, né? Se o cliente tem um problema, ele já liga ali com toda aquela emoção, passando aquilo durante o atendimento. O medo da avaliação, né? Nos primeiros atendimentos, o operador tendo que lidar com a ansiedade, com a cobrança, né? Com os feedbacks. Então, assim, são muitas emoções envolvidas num processo de aprendizagem. E aí vem a fase das dúvidas, né? Como que ele faz para tirar dúvida? Imagine um cenário sem uma ferramenta, né? Ele tem ali um recrutador, um instrutor, né? Às vezes ele vai ao colega, aciona o colega do lado para ter a informação. Então, a gente tem esses cenários na prática, né? Aqui é o gráfico que a gente quis trazer um pouquinho, que seria um gráfico de emoções avaliando a jornada de um operador nos seus primeiros dias de atendimento, né? Então, aqui a sensação profissional. Como que ele se sente, né?
legal, eu consegui um emprego, estou numa empresa, mas e aí? É tanta coisa, eu tenho que aprender um sistema, eu tenho que aprender um produto, eu tenho que aprender um processo, eu tenho que falar com o cliente. Então, são muitas emoções e percepções envolvidas nessa curva de aprendizagem, né? Depois vem a curva de aprendizagem, que eu falei agora, qual é a sensação desse operador? Até que eu gostaria de compartilhar um exemplo real com vocês, né? Um dos meus primeiros empregos foi em call center, e como é bom a gente poder passar por essa experiência para que, né, hoje, no momento de escrever um script ou de orientar uma IPS ou de fazer a governança de uma operação, eu sempre resgato um pouquinho do que eu vivi lá no começo da carreira, né? Que tinha um sistema ainda de MyFrame com várias telas para decorar, e aí eu falava, meu Deus, eu vou ficar um mês desse emprego, porque eu não vou conseguir decorar todas essas telas e esses processos. Então, na época, eu trazia, assim, lia manuais, né? E ali o tempinho que tinha, lia, tentava ler, trazia os materiais de treinamento para casa. E depois de alguns anos, você pensava em ficar apenas 1 ou 2 meses, porque achava aquele mundo muito repleto de informações e que de repente eu não ia acompanhar. E acabou que eu fiquei 15 anos, né, dentro da mesma empresa ali. E aí a gente olha para trás um pouquinho e fala: nossa, gente, que engraçado, né? Esse desafio da aprendizagem e todo o cuidado, e como a ferramenta nos ajuda, né, nessa curva de aprendizagem e também na forma de você disseminar esse conhecimento. Então, aqui, passando da curva de aprendizagem, está envolvida a sensação do cliente, porque muitas vezes o cliente ele percebe ali que ele está sendo atendido por alguém novato, né? Isso pode gerar insegurança ou é imperceptível, isso vai depender muito né, do que o operador, do nível de segurança que ele está ali no momento para repassar aquela informação. Então, isso às vezes é perceptível pelo cliente. Qual é a sensação desse cliente, né? Quando ele percebe que ele está sendo atendido por alguém mais novato. E depois vem o novo modelo. O que é esse novo modelo, né, que a gente fala? O novo modelo é quando eu tenho uma plataforma para trabalhar todas essas etapas, né? Por que eu quis mostrar esse cenário para vocês? Todas essas etapas, elas são quase imensuráveis se eu não tiver uma ferramenta que me conte como foi toda essa experiência, desde a capacitação até o feedback. Então, aqui, quando eu falo da ferramenta, a gente vai navegar um pouquinho para vocês entenderem, mas ali é muito importante nesse processo, né? Além de ter todos os conteúdos que um operador precisa para iniciar um atendimento com segurança, e a informação de fácil acesso, também tem a questão de você ouvir esse operador, né? Então, nós temos o Fale Conosco, que é uma forma que ele pode escrever, e isso é tratado né, de maneira com muita atenção, para entender onde estão as dúvidas, onde o processo em si pode ser melhor. Então, dessa escuta, né, que a gente faz aí das operações também, surgem até melhorias de processos que às vezes não estavam contempladas. Então, essa jornada aí do operador mensurada dentro de uma ferramenta traz muitos insights para a gente, tanto da curva de aprendizagem, como melhorar, né, essa percepção aí do cliente quanto aos novatos dentro de um atendimento e como você faz a logística de tudo isso por meio dos relatórios, né? E tudo mais, todos os recursos que a gente tem na ferramenta. Aqui
Os benefícios, né, no processo da comunicação. Então, quando eu tenho tudo isso registrado dentro de uma plataforma, quais são os benefícios para os operadores? Primeiro, é o consumo da informação, né? Ele tem ali à disposição dele todas as informações que ele precisa, não tem que recorrer ao colega do lado ou ao supervisor, né? Lógico que a intervenção da supervisão nesse processo, às vezes ela acontece, mas com a ferramenta a gente consegue minimizar muito esses acionamentos. O feedback das informações, se ele está compreendendo aquilo, né? Como eu expliquei lá no início, muitos projetos novos vêm com termos mesmo mais técnicos, né? Então a gente tem aí que sempre traduzir, levar essa informação de forma mais clara para os operadores. Então, o feedback é um termômetro muito importante para saber também como governança de comunicação, você está atendendo a expectativa, né, e vai ter o resultado esperado dentro da sua operação. As ferramentas de personalização, hoje a gente trabalha com gerações aí muito imediatistas, né? Então todo o processo é muito rápido e esses operadores são muito familiarizados com as redes sociais. A questão de você ter uma ferramenta que se aproxima um pouco visualmente das redes, traz um interesse maior do operador no uso dessa ferramenta. Então, ele tem os recursos de colocar um avatar dele, né, a salvar ali as páginas favoritas. Então, tem alguns recursos que são bem semelhantes a redes sociais. Curtir um processo, ou descurtir um processo, ou falar o que ele acha daquele processo. Os treinamentos com navegação, né, que é muito importante, e assim, um ponto que nos ajudou muito nessa fase de pandemia, né, que é ter um manual, um acesso ao manual em operações remotas. Então, a qualquer lugar do mundo que você estiver, é possível você fazer um login na ferramenta e acompanhar todo esse processo que você precisa, seja para um atendimento, para tratar um processo. Então, esse é um ponto muito importante. Depois a gente fala um pouquinho dos ganhos para os gestores, né? Aqui, assim, para a gestão, é uma ferramenta que em um clique você consegue acompanhar muitos indicadores importantes que fazem a diferença dentro de uma operação, né? Então, primeiro, o feedback dos analistas, você consegue mensurar ali o nível de conhecimento deles com as ações de on the job, dá para fazer isso. As monitorias, né? O processo de monitoria também é muito pautado em cima das consultas aos procedimentos nos manuais, a solicitação de novos conteúdos, como o operador está na linha de frente, ele tem ali base, né? Ele é a primeira pessoa que sente a sensação do cliente quando o cliente contata uma central de atendimento. Então, a gente ouvir esses analistas e quando, né, esses operadores, e quando eles dizem, está faltando tal processo no manual, de fato estará faltando mesmo, então a gente precisa dar muita atenção a essa voz, né? Tanto a voz do cliente como a voz do operador. O dashboard de acompanhamento, então a gente tem aí como acompanhar uma operação de 3, 4 mil pessoas, né? Quantos operadores estão online naquele exato momento. Se você divulga uma informação que é extremamente importante e precisa da confirmação de leitura naquele momento, você tem como fazer isso por meio de relatórios, saber quem leu, quem não leu o conteúdo, quem está online e atualizado com todas as novas informações da ferramenta. E os benefícios para os redatores, né? Como é bom poder criar, estruturar um manual dando um clique.
por exemplo. Até comentei com o pessoal que nos primeiros manuais de atendimento, né, quando nós não tínhamos uma base online para criação, os manuais eram feitos em front page. Eu não sei se alguém aqui conhece ou teve a oportunidade de trabalhar com front page. E assim, é muito trabalhoso. Então, você tem que criar várias páginas e links manualmente. Se alguém deletar uma página, você perde todos os links daquele manual. Então, assim, era uma forma de trabalho que você não tinha, você construía um manual, mas você não tinha a visão, nem os indicadores que eram necessários ali para a operação. Então, para os redatores, a ferramenta ela é assim muito prática para se manusear, para fazer construções de manuais. Os indicadores de respostas, né, e esse ponto do workflow de aprovações e solicitações, para nós como governança, é um dos principais pontos dentro da ferramenta. Porque imagine você fazer a gestão com 5, 10 empresas parceiras, né, prestadores de serviço. Com a ferramenta, você consegue abrir um pedido e acompanhar a jornada desse pedido, desde a geração ali do número do pedido, até o analista que assumiu essa demanda dentro da EBS e o SLA, que é muito importante, né? Então, hoje a gente preza muito por essa questão do SLA, de atendimento das demandas, porque isso impacta diretamente na experiência do cliente, na forma de distribuir uma informação ali, uma campanha que é nova, uma informação que precisa, às vezes, estar no mesmo dia dentro do call center. Então, com a ferramenta, você consegue fazer a gestão de tudo isso para que as coisas aconteçam de forma online, né? E de forma ali que você consegue ver todos os indicadores e toda a jornada do seu pedido e das suas atualizações. Aqui, pessoal, assim, a gente já vai navegar um pouquinho na ferramenta para ficar mais claro tudo o que eu queria contextualizar para vocês até aqui. Mas o grande ponto, né, de tudo isso, por que tantas ações, ser assertivo na comunicação, né, olhar esse processo, construir melhorias, ter insights de como tratar esse cliente no tempo que ele precisa, né? Acho que esse slide resume um pouco tudo que a gente busca, independente da área de segmento da empresa, mas o que a gente quer é antecipar e resolver os problemas do nosso cliente. Como é bom, né? Nós, como governança, também somos clientes, então, assim, como é bom você fazer uma ligação e sair daquela ligação com o seu problema resolvido, ou mandar um WhatsApp e receber uma resposta ali minutos depois, né, com a resolução da questão que você passou. Então, é muito importante, além de processo, a gente ter aí essa questão de antecipar, se antecipar a possíveis problemas que o cliente pode ter com algum produto ou serviço, né? Ouvir esse cliente. Hoje é extremamente importante a gente saber o que o cliente pensa da nossa marca. Existem áreas específicas só para fazer esse estudo da experiência do cliente com a marca. Então, esse feedback ele é extremamente importante no momento das melhorias de processos, do que levar ou não para uma plataforma, né, de comunicação. Amar atender, então, né, ter aí, gostar do que faz, gostar dessa questão das melhorias, despertar nos atendentes ali o sentimento de que ele não é só um operador de atendimento, ele é o porta-voz da nossa marca, né? Independente do produto, do serviço, o operador sempre vai ser o porta-voz da nossa marca. A empatia, então, nós temos algumas ações também com o objetivo de gerar essa empatia, né, nas operações e também nas áreas de apoio aí que sempre
né, estão conosco na tratativa de todos os processos. É muito importante a gente sempre se colocar no lugar do cliente e criar a conexão emocional, né? Que esse é um dos pontos mais importantes aí de toda a nossa jornada com o cliente final e com os nossos prestadores. Então, agora eu vou navegar um pouquinho na ferramenta para a gente ver cada um dos itens que eu conversei até agora com vocês. Isso, entrou, perfeito, Conceição. Vocês estão vendo? Sim, Ah, ela ó, está começando. Abriu, abriu. Só aumentar. estão vendo já Sim, a tela? tranquilo. Ah, ok. Então Só, vamos lá, pessoal. Oi, Bia. tá aumentada a tela, né? Tá certo, E né? aqui está para vocês, Tá, está também na visualização? Ok. tá. Então, Tá. aqui, pessoal, é a parte visual, né? Então, como é importante você ter uma plataforma amigável para o seu operador, né, trabalhar essas informações, o seu time trabalhar essas informações. Então, aqui está a questão do avatar, que eu comentei, ele consegue personalizar a ferramenta, salvar as páginas favoritas. Isso não é apenas um estilo visual, né? Ou é legal porque se aproxima das redes sociais. Esse salvar os favoritos, ele reflete em algo muito importante para a gente, né? Que todas as centrais buscam redução de TMA. Então, quando o operador ele tem ali os processos que ele mais acessa, e ele faz a listinha dele no favoritos, a gente acaba tendo uma redução de TMA durante esse atendimento, porque ele não navega numa árvore para buscar um processo. Ele já tem isso ali salvo numa área de fácil acesso para ele. Então, esse item é muito importante para nós, tanto em questão de visualização mesmo, mas também com o foco ali, a visão de negócios de redução de TMA. A árvore de atendimento, ela é padronizada, ela é construída de uma forma que o operador não exceda a 3 cliques para encontrar a informação que ele precisa. Então, aqui é possível criar 3 níveis, né, apenas de menu. Então, você tem um menu central e dentro desse menu você tem os assuntos relacionados, mas isso não excede a 3 cliques. Também, item extremamente importante com foco e visão de negócios para redução de TMA. Nessa árvore, nós também desenvolvemos um trabalho de padronização que nós chamamos de taxonomia. O que é a taxonomia? É um manual pautado na voz do cliente. Lógico que esse ambiente aqui não é o ambiente banco, não podemos divulgar informações relacionadas ao banco, mas ele é um ambiente teste para que a gente pudesse compreender melhor, né, o cenário. Então, aqui na voz do cliente hoje, como é feito esse processo, né? Como se descobre a voz do cliente? Como é feito isso? Esse trabalho é pautado na audição de ligações. Então, a forma com que o cliente verbaliza o pedido dele durante uma ligação, ela é estudada, é feita uma curva, né? Um estudo sobre. Geralmente a gente escuta uma média de 200 a 300 ligações para ter essa percepção de voz, mas isso depende muito do tamanho, né? Do seu público. Feito isso, é estudado qual é o termo que o cliente mais utiliza no momento de pedir um serviço. Então, aqui, por exemplo, contestação é um termo técnico, mas ele é usado mais pelos clientes alta renda.
Então, aqui a gente evita ter numa árvore de atendimento termos técnicos. Geralmente nós usamos a descrição ali pautado mesmo na voz do cliente e fazemos um trabalho de acompanhamento para que isso não se perca, né? Porque às vezes você organiza um manual no formato taxonomia, de uma forma super organizada, mas a operação é viva, os processos são vivos. A cada dia você tem um processo novo, você tem uma informação nova. Então, mais do que estruturar, né, uma árvore de atendimento pautada na voz do cliente, você também precisa fazer com que isso se mantenha, né? Então, quando chega um processo novo, a primeira coisa que a gente faz é estudar aquele processo para ver se ele se encaixa já em um dos menus e páginas existentes. Caso não se encaixe, é lógico, a gente tem aí a possibilidade de fazer novas criações, mas também sempre com estudo pautado na voz do cliente. Então, aqui eu acho que esses são os pontos importantes para vocês conhecerem. Tem outro ponto aqui que é muito legal. Como é feito, né, a gestão ali, o acompanhamento, se a sua operação está acompanhando as atualizações e os processos. Então, aqui ele tem uma identificação visual de um conteúdo que eu ainda não li. Quando você clica nesse processo, só demora um pouquinho que eu estou na base de testes, tá? Então, eu cliquei nesse processo, ao voltar para a lista, ele já me dá a confirmação da leitura do processo. Tá vendo aqui? Status, né? Ele já ficou com o status verdinho, porque são as páginas que eu li. Além desse status aqui, esse clique que eu fiz na página, ele vai estar contabilizado num relatório, que é o que a gente chama de relatório de leituras. Então, esse relatório, eu tenho ali os dados do operador que fez aquela leitura, o horário que ele leu o conteúdo. Então, isso é muito importante, tanto nos feedbacks, né, ou nos erros operacionais, você ser assertivo e saber o que aquele operador precisa melhorar, ou tem algum déficit de atenção que você precisa trabalhar com ele. Então, isso também traz uma visão importante para a gente no dia a dia das operações. Relatório de leituras, legal. Agora eu vou passar para a parte que é mais administrativa, né? Todos esses recursos aqui são importantes, ó, fale conosco, que eu comentei, então, de forma muito rápida, o operador consegue falar com você e passar o feedback ali do que ele precisa. Vamos ver se abre, porque a minha conexão já não é muito boa e a gente está em ambiente de testes também. Mas abriu, olha. Então, aqui já fica automaticamente registrado, né? O que aquele operador quer te dizer? Ele quer fazer um elogio, uma reclamação, é uma dúvida, ou ele quer apenas colocar a opinião dele referente a um processo. As respostas também ficam registradas. Então, esse é um insumo aí de trabalho, né? Desse Fale Conosco saem muitos insights para melhorias de processos. Aqui, o próximo ponto, ele é mais administrativo, que é o dashboard. O dashboard ele vai trazer para você toda a visão dos processos mais acessados, os processos menos acessados, quais foram as buscas, né? Então, aqui, como tem apenas eu logada nesse ambiente para, né, para mostrar para vocês, ele vai trazer uma pessoa online, mas tem 31 usuários que têm o perfil a essa ferramenta no momento. Então, ele traz aqui as pessoas que têm acesso, estão dentro da plataforma, mas não estão online.
Os documentos publicados, esse item é extremamente importante para quem faz governança das áreas de apoio, né? Então, você consegue ali mensurar o quanto o seu time trabalhou no mês. Ah, meu time publicou 11 documentos. E aí, dentro desse relatório, a gente tem, né, as divisões. Foi publicado um processo, só uma notícia, ou uma atualização rápida, então você consegue saber por meio desse relatório aqui o que a sua área de apoio mais está trabalhando ou publicando. As buscas são todos os termos mais buscados dentro da ferramenta nos últimos dias. Então, aqui também é um ponto muito importante para você saber o que é um termômetro, né, do que a sua operação mais está buscando. Os procedimentos mais acessados, que é o que o cliente mais pede ali nos atendimentos, os menos acessados, geralmente coincide com o que o cliente mais tem solicitado nos atendimentos, mas também aqui são relatórios muito importantes para a gente analisar, né, se o processo ele é menos acessado, porque eu não tenho muitas dúvidas relacionadas a ele, ou porque o meu time, né, não está ali usando, ou isso depende do fluxo de ligações que eu tenho na minha central, mas desses relatórios a gente tem bastante insights também para a visão de processos e melhorias. E aqui é um gráfico interessante, que é o assistente virtual. O assistente virtual é o chatbot, né? Então tem ali, ele funciona como traz as respostas rápidas sobre processos aos operadores. Então, quando você consegue ter um chatbot bem estruturado, você evita que muitas dessas dúvidas cheguem às áreas de apoio, tenha que passar pela avaliação de um analista ou de um segundo nível para ser tratado, né? Você já resolve ali, já esclarece ali para o seu operador qual é a dúvida, para o seu operador ou time, né? Que isso serve também para os times aí de back-office que não estão nas linhas de frente com o cliente, mas precisa consultar um processo ali dentro do manual. Então, a carinha do chatbot é essa, e ele faz uma pergunta, né, o operador, o analista, e recebe a resposta aqui de imediato. Um ponto importante para falar da ferramenta, ela é totalmente parametrizável, ou seja, como trabalhamos com empresas com diversos departamentos, tem algumas informações que são sigilosas, então, de repente, você precisa publicar uma informação para um grupo de back-office, mas a sua operação não deve ter acesso a essa informação. Então, você consegue trabalhar com os perfis, a criação de perfis, né? Então, eu tenho grupos que têm ali o perfil, eu criei um perfil back-office, o call center não vai ter acesso a essa informação de back-office, então eu consigo fazer essa segmentação. Nós, como governança, temos um perfil específico dentro da ferramenta. E os times dos prestadores de serviço também trabalham com perfis. Então, tem um perfil mais sênior, que é a pessoa que geralmente analisa os nossos pedidos, entende aquele pedido para fazer a tratativa, e ele faz a designação para um analista, né, o redator ali que vai tratar a demanda, e temos todo o fluxo também, é possível trabalhar o fluxo de validação dentro da ferramenta, né? Então, tem o perfil da governança, que vai validar aquele processo, os gerentes operacionais, que são os donos das operações, né, nos nossos parceiros, eles também participam desse processo de validação até chegar à etapa final de publicação. Então, é isso, pessoal. Eu
Eu vi subindo aqui algumas perguntas. Eu não sei se a Bia já quer passar algumas Já, perguntas para eu já, respondendo. já vou te passar. Eu vou pedir só para você não deixar de compartilhar aí o áudio. Vamos Ai, deixar ok. agora só para responder as perguntas, pode ser, Conceição? Tá, eu tiro aqui a Isso, apresentação. acho que fica melhor. Pode ser? Tem Ok, várias perguntas claro, aqui. Muito claro. bom, acho que você, né, explicou assim detalhadamente. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui, que é da Viviane Costa. Ela pergunta, da Porto Seguro. Ela pergunta se você é possível, quais são os indicadores quantitativos de sucesso que vocês usam para poder medir aí se realmente há efetividade aí no uso dessa gestão de informações. É só detalhando um pouquinho a pergunta, é voltada para a gestão do desempenho do operador ou para a questão de qualidade, comunicação ali, como que eu mensuro se o meu processo está sendo bem assimilado pela operação? Ela não deixou claro aqui. Eu vou pedir para a Viviane Costa se vou retomar aqui na chat, por favor, Viviane, e detalhe um pouquinho mais a pergunta que eu já volto com ela, tá bom? Temos mais uma Isso. pergunta aqui. Deixa eu ver quem é aqui. A Michele Silva pergunta: o posso ajudar é por meio de palavra-chave? É tipo uma busca? O posso ajudar, sim, é por meio de palavras-chave, é uma busca, né? Então, se ele coloca, por exemplo, o termo fatura, se ele não detalha aquela pergunta, só coloca o termo fatura, vai aparecer para ele a lista dos itens relacionados à fatura, né? Mas tem as buscas, são dois momentos. Tem o chatbot, que é um tipo de busca, mas tem também a busca segmentada, que ele pode ali na setinha, né, na lupinha de busca, tanto procurar no manual como um todo, um processo, ou segmentar dentro de um menu. Então, por exemplo, ele quer tirar uma dúvida que ele sabe que é do parcelamento de fatura. Ele já tem conhecimento que isso está no menu fatura. Ele pode flegar o menu e fazer a busca dentro daquele menu específico. Tá, perfeito, perfeito. A Viviane voltou aqui, ela colocou para mim para seus controles, ela quer saber. Então, voltando à pergunta dela aqui, ela Tá. colocou. Deixa eu só Para o voltar. meu controle hoje, como governança de comunicação, o que, que eu avalio? Os processos mais acessados, a gente dá uma olhada se isso faz um estudo mesmo, né? Interage com a EPS, com o prestador, para entender aquele índice alto de busca em determinado processo. É porque existe alguma dúvida naquele processo? Se existe dúvidas, a gente busca no Fale Conosco se o operador evidenciou essa dúvida que ele tem. Às vezes, dentro de um relatório de Fale Conosco, quando a gente é possível extrair isso para um Excel, né? Então, quando a gente filtra esse relatório, já aparece lá de cara 10 vezes a palavra ou menu fatura ou processo fatura, a gente já sabe que o problema está ali. Então, a gente começa a avaliar mesmo, aí entra mais na parte. Primeiro, eu enxugo no relatório. Qual é o termo que eles mais têm ali apresentado dúvidas? E depois é feito um trabalho de análise mesmo, que aí já entra para os insights de melhoria de processos. A gente acessa a página, vê se ela não está uma página muito extensa, se está entendível, se a dúvida dele é relacionado de repente eu posso mudar um termo de redação que já ajuda na compreensão daquele processo. Mas às vezes não é só um termo de redação. Às vezes ele tem dúvida numa fila de registro, ou ele acha que aquele processo tem muitos registros e poderia ser reduzido isso. Então a gente faz essa análise. Então, primeiro ponto, relatório, entender a quantidade de processos que eles mais estão ali pedindo melhorias no Fale Conosco e depois parte para a avaliação do processo mesmo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele pergunta se vocês recebem vocês recebem muitas interações dos atendentes. E no caso, existe uma equipe que verifica essas perguntas e faz os ajustes dos processos? Sim,
Nos nossos prestadores hoje, existem as equipes de apoio que tanto constroem, nós fornecemos os insumos, eles constroem os materiais e nós validamos esses materiais. Então, é nesse momento aí da validação que também a gente garante toda a padronização que eu comentei. E existe, sim, dentro desses times, pessoas para tratar esses relatórios de fale conosco. Então, quando são dúvidas que eles conseguem trabalhar, né, solucionar dentro da própria EPS, eles fazem ali a tratativa e só comunica o banco. Quando é algo que precisa de uma alteração do processo, que precisa de uma validação da nossa governança, nós recebemos isso para fazer a validação ou para buscar essa melhoria com o gestor desse produto. Então, todos, aí, inclusive, os operadores, eles cobram muito essas respostas. Já tivemos casos na qual um fale conosco não foi tratado dentro do mês, e aí no mês seguinte, porque essa extração é mensal, no mês seguinte ele questionar. Eu abri uma demanda, um fale conosco no mês anterior e eu não recebi resposta. E até eu acho que eu esqueci, me desculpem, tem ali na home do portal uma notificação também, como se fosse o Facebook, ele aparece igual a notificação do Facebook, que é um aviso quando Que fica pendente. isso, quando um qualificador dele, né, um fale conosco, ele é respondido, fica ali pendente para ele também ler, olha, eu atendi a sua demanda, tá aqui a sua resposta. Tá, eu vou só pular aqui para a pergunta da Bárbara Freitas da Santos Brasil. Ela fala assim: mas esse sistema do Posso Ajudar? Caso ele detalhe a pergunta, vão aparecer outras opções? Pois existem casos, em muitos lugares, que você quer algo mais detalhado e o robô responde uma automática. Não entendi sua pergunta, né? Que nós adoramos esse tipo de coisa. E o cliente acaba sendo não atendido. O sistema fornece a informação, por exemplo, para essa pergunta ou para ligar, para acessar tal plataforma? Como é que fica isso? O Fale Conosco, os exemplos que eu estou dando aqui é muito da interação, ele não é para o cliente final, porque aí o tratamento geralmente é via chat, via canal que tem um analista ali por trás tratando a demanda do cliente online. Esse Fale Conosco, que é a interação com o operador, se alguma que são os times, né, internos das EPS que fazem a tratativa. Então, se algo ali não ficou entendido e de fato a gente, né, vê muitos exemplos disso. Ele escreve: a página parcelamento de fatura está muito difícil de entender, mas ele não escreve exatamente o que está difícil de entender. E aí você volta isso, né, para o supervisor, para que ele converse com essa pessoa e registra lá na ferramenta um complemento dessa dúvida para a gente conseguir, né, para as áreas aí conseguirem tratar. Então, é essa dinâmica. Agora, para o cliente final, o Fale Conosco, ou o chat sempre existe, né? Alguém ali interagindo com ele, tratando isso de maneira online. Tá. Tem mais uma pergunta aqui também da Tatiana Martins, do Edmundo Vasconcelos. Ela quer saber se o call center é terceirizado. Aliás, essa pergunta já teve uma outra pessoa. É terceirizado, Conceição? Perfeito, né? Hoje temos vários prestadores, Ok, existem ok. vários prestadores. E a pergunta dela é, no caso, como é o engajamento, né, no sentido da gestão desse conhecimento e treinamento? Você consegue compartilhar todos eles numa única linha, num único pensamento ou ação, para que tudo realmente, todos eles se encaixem perfeitamente e o resultado final seja bom? Sim, a gente tenta trabalhar muito em conjunto, né? Principalmente nos novos projetos, a gente tenta trabalhar muito em conjunto com as áreas de treinamento. Tanto que já é um script, assim, né? Eu treino, mas para eu treinar o manual, os processos precisam estar escritos no manual. Então, os treinamentos hoje, eles são feitos, né, em sala, ou nessa fase aí de pandemia, até existem treinamentos online,
mas geralmente as formações iniciais, elas são presenciais e é sempre trabalhado já com a navegação no manual. Então, existe um ambiente só de treinamento desses manuais para que o operador tenha os primeiros contatos ali em sala de treinamento e ele já vá assimilando onde encontrar cada informação, né? Porque igual a gente mostrou lá no gráfico de sensações, o operador novato, ele tem milhares de coisas para se preocupar, né? Além da condução do atendimento, das cobranças, de lidar com o cliente do outro lado da linha, ele precisa estar muito seguro com a forma dele encontrar essas informações. Então, os treinamentos são sempre casados com navegação já no manual. As perguntas que eu vou tentar, se eu não conseguir cobrir, se não conseguir cobrir todas, eu vou depois pedir para a Conceição colocar o e-mail dela aqui e ela responde pessoalmente a cada um. Mas tem mais alguma aqui, por exemplo, a Viviane do Banco Original colocou: as comunicações podem ser publicadas, disponibilizadas por perfil, no caso, na plataforma? Podem sim. É por perfil, porque nem sempre uma área, né, uma área de fraude, por exemplo, você não pode abrir uma informação dessa para uma operação de 3, 4 mil atendentes. É para um grupo ali de back-office que trata aquele tipo de demanda. Então, a questão da parametrização é extremamente importante, tanto para os grupos mesmo de atendimento, quanto para todo o grupo que faz a gestão, né? Porque em muitas etapas, por exemplo, o analista que trata um pedido, né, dentro da ferramenta, ele não pode avançar para uma fase de validação. Ele acabou ali a atualização de página dele, encerra a etapa dele, ele não consegue avançar para as próximas. Então, só quem está com o parâmetro do grupo de validação consegue seguir adiante naquela demanda. Então, tem todas esses parâmetros, né, para determinar quem pode enxergar a informação e até que determinado ponto uma pessoa que está dentro de um perfil pode seguir dentro da ferramenta com uma publicação. Perfeito. A Gislaine da Congás pergunta se essa equipe de apoio, ou seja, essa área aí que cria, que desenvolve o conteúdo, ela só faz parte do mesmo time de relacionamento ou se fica em outra empresa? São os nossos prestadores, né? Então, geralmente no prestador eu tenho esses dois serviços aí. Tá, perfeito. A Tatiana França pergunta se o treinamento dos colaboradores é periodizado, ou seja, os feedbacks são mensais, são trimestrais, como que vocês trabalham isso? Sim, os feedbacks operacionais, cada call center estabelece aí a sua rotina, mas geralmente eles são mensais, até porque esse é um ponto que reflete diretamente na área de monitoria e qualidade, né? Mas geralmente sim, mensais. Só as ações de on the job, essas ações mais específicas, né, para reforçar o conhecimento, aí fica muito a definição da gestão mesmo, de como fazer, né? Às vezes você sente a necessidade que precisa fazer naquele mês porque entrou um processo novo, e às vezes no mês seguinte já não é necessário, porque já está todo mundo ali familiarizado com o processo, você não recebe muitas dúvidas, então Tá, é esse. eu vou só levar mais duas perguntas, tá, porque eu comecei um pouquinho adiante, mas assim, só para ter uma ideia da dimensão de time, você está falando de quantos operadores, para ter uma ideia do tamanho da sua operação? Ai, a gente tem grupos que chegam a 5 mil operadores, mais Então, ou nós estamos menos. falando de uma estrutura gigante aí. Sim, é gigante. Então, quando a gente fala de padronizar um processo, de garantir essa informação, né, de maneira padronizada, não estamos falando de pequenas centrais, é um grupo muito grande. E a ideia é que sempre, porque a comunicação é algo livre, né? Cada um interpreta uma informação, às vezes de uma forma diferente. Então, é um grande desafio para a gente, além de ferramentas, ter todo esse cuidado com a padronização para
tentar, né, despertar essa interpretação de forma clara de todos os grupos que interagem com a gente. E quando você fala nesse universo, nós estamos falando de diferentes níveis de atendimento? Diferentes níveis de atendimento e também perfil de cliente, né? Uhum. Ali também existe uma seleção dentro das operações, né, dos operadores que têm mais know-how para lidar com o cliente que é alta renda, que é mais exigente, né? Então, tem todo esse trabalho aí também para ter a experiência do cliente. O nosso grande objetivo é o cliente sempre sair satisfeito. E a comunicação tem um grande peso sobre isso. Perfeito.